Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook. Hoje vamos estar falando desse notebook da Dell, o Dell Inspiron M15P, tá? Um notebook excelente para quem vai estudar, para quem pretende utilizar para trabalhos voltados a escritório, contabilidade, seja qual for o trabalho, um notebook que vai ser muito bom para esse tipo de público, tá? Inclusive dá até para se divertir um pouco, jogando um The-Sims e um Roblox, mas nada muito além disso. Então, agora que eu já adiantei o vídeo inteiro para vocês, bora para o alerta de preço. Hoje é 6 de janeiro de 2024, o notebook está custando aqui na Amazon R$ 2.929 ou 10 vezes de R$ 292,90 sem juros. Isso é importante porque, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, você pode avaliar se ainda vale a pena ou não comprar ele, dependendo do preço. Agora que eu já adiantei também o alerta de preço, é hora da gente ir para uma análise de compra, que aqui a gente não gosta de enrolação, né? Abrindo a imagem aqui, a gente tem um notebook padrão carcaça Dell. Praticamente todos os notebooks da Dell usam essa carcaça aqui, que é uma carcaça bonita, um notebook da cor cinza, um notebook de coloração moderna, né? Podemos ver aqui logo em cima a webcam com um LED para indicar se ela está sendo usada ou não, e o microfone. Lembrando que o webcam e microfone de notebook geralmente não tem uma qualidade muito boa, então caso o seu trabalho seja muito voltado a usar o webcam, a fazer chamadas de vídeo, gravações de áudio, essa webcam não vai ser legal. Você vai precisar de uma webcam externa. Na descrição sempre deixo aí uma recomendação de webcam que eu gosto, tá? Mas você pode comprar qualquer outro webcam que já vai dar uma melhorada legal na webcam nativa do notebook, também no áudio, né? Depois temos aqui as proteções para a tela, que aqui no notebook é um pouco diferenciado, ela fica aqui em cima. E temos bordas relativamente finas, o que pode ser um problema, mas depende também do seu modo de uso, tá? Porque essas bordas mais finas acabam trazendo uma menor durabilidade para a tela. Porque caso você use o notebook corretamente, caso você force a abertura dele, lembrando que o correto de abrir o notebook é do centro para cima, nunca pelos cantos. Se você for abrir pelos cantos, você vai forçar a tela, principalmente com essa borda fina aí, tá? Que apesar de bonita, traz também um maior risco aí, acidentes, né? Mas usando o notebook da forma correta, o normal é que ela não quebre, tá? Não quebre rápido, né? Que com o passar dos anos é lógico que essas carcaças ficam velhas e quebram. Em relação aqui à frente do notebook, não tem mais muito o que falar. Bora aqui pro teclado, né? Nós temos um teclado bem completo, teclado multimídia, com teclado numérico, tecla cedilha, padrão brasileiro, perfeito aqui, perfeito, nada a comentar. Porém, nós temos um problema aqui, que seria o botão de ligar ficar no teclado. O que acontece? Vamos supor que você está digitando um TCC, um ofício, alguma coisa importante, e sem querer você apertou, você sentou o dedo nesse botão. O notebook naturalmente vai suspender, que é o que ele faz quando você aperta nesses botões, tá? Pode acontecer, dependendo do software que você está usando, e você perdeu o trabalho que você estava fazendo. Mas para evitar esse tipo de coisa, você consegue configurar no próprio Windows essa tecla para não acontecer dela desligar assim que você aperta no botão, tá? Então, cuidado com isso, né? Vale a pena redobrar um pouquinho a atenção e ver como configurar isso quando o notebook chega na sua casa. Outro ponto positivo, né, que na verdade é um negativo, é que o teclado é rebaixado. Então você vê aqui, ó, que tem um rebaixamento do teclado. Ou seja, você consegue ter uma ergonomia maior ao digitar nesse notebook. Você consegue apoiar a mão na base do teclado e vai ficar um pouco mais baixo para você digitar. O que ajuda pra caramba. Você não precisa estar com a mão levantada o tempo inteiro. Vai descansar mais a sua mão, vai ser mais ergonômico e mais fluido de utilização. Mas dessa imagem ainda tem outro ponto negativo, que seria essas dobradiças de canto. Geralmente dobradiças de canto tem uma tendência maior a quebrar. Ela é menos durável, tá? Do que dobradiças inteiriças que vão de uma ponta a outra do notebook. O que acontece? Se você viver a vida todinha abrindo o notebook da forma incorreta, abrindo pelos cantos, que além de prejudicar a tela, se for dobradiça de canto, também vai prejudicar a dobradiça, aí com o futuro, né, o notebook tende a quebrar, tende a ressecar esse plástico aí e em algum momento quebrar. O que a gente pode fazer? Como a gente pode resolver esse problema? É usar o notebook da maneira correta, abrir do centro para cima, aí você não prejudica a tela e nem a dobradiça. Em contrapartida a esse ponto negativo, a gente tem uma saída de ar aqui entre as dobradiças. Olha só, eles aproveitaram, né, o fato de ser a dobradiça de canto para colocar a saída de ar aí. Isso aí é um ponto positivo, porque o ar quente do processador vai ser jogado para frente. Vamos supor que nas laterais fosse todas as portas do notebook, que na verdade são. Se você conectar pendrive, conectar o carregador, conectar vários dispositivos USB e a saída de ar ficar nas laterais, ela vai sobreaquecer esses dispositivos, os cabos e etc. Como aqui não fica nas laterais, fica para frente, o ar quente vai lá para frente, você não vai ter problema
com isso. Temos um touchpad também bem grande aqui, bem grande mesmo, olha só o tamanho dele, né, que ajuda pra caramba. E vamos passar a imagem que a gente já falou tudo que tinha pra falar aqui nessa parte. Aqui vai mostrar um pouco melhor o webcam, o LED e o microfone. Aqui uma moça utilizando o seu notebook da Dell. E aqui vamos ter uma visão mais ampla aqui no notebook. Inclusive você pode notar que aqui embaixo tem alguns pezinhos, então quando você abre a tela completamente, que ela tem uma abertura um pouco maior do que 90 graus, o notebook vai ficar erguido, vai ter um ângulo de ataque melhor, né? Um ângulo de ataque, não é nem um carro, né? Mas vai ter um ângulo melhor de digitação, ou seja, além da tela ficar mais alta, ficar com a visualização melhor para você, você ainda vai poder digitar melhor com o teclado rebaixado, com o apoio de mão e o notebook erguido ainda. Então, em relação à ergonomia, a Dell geralmente é muito bacana nesse sentido e não tá deixando a desejar aqui também. Tem as portas aqui, mas já a gente fala, e na outra lateral a gente consegue ver a abertura aqui no notebook, que é um pouco maior do que 90 graus. Voltando aqui, bora falar agora das portas e conexões desse rapazinho aqui. Vamos ter aqui na lateral direita a porta de carregamento, que é para carregar o notebook, nada demais. Um LED aqui para indicar se está carregando ou não. E temos uma saída HDMI, que é uma saída importantíssima, tá? Tanto para estudantes, para quem vai trabalhar, praticamente todo mundo se beneficia dessa porta. Então, sei lá, eu tô enrolando as palavras hoje. Bom, pessoal, essa porta, para quem é estudante, você vai usar para apresentar um seminário ali, colocar no data show lá na sua faculdade, ou então na sua escola, apresentar um trabalho, utilizando PowerPoint, utilizando programas de apresentações. É por meio dessa porta que você consegue fazer isso, né? Você pode conectar em televisão, projetor, onde aceitar essa porta, você conecta que vai funcionar. Depois, né, pra gente falar agora também dos trabalhadores, a classe trabalhadora desse Brasil. Tá complicado, né, meu povo? Mas bora seguir. Ó, você vai usar essa porta aí para apresentar relatórios, tá? Para você mostrar relatórios financeiros para o seu cliente, ou então, dependendo do seu trabalho, apresentar um projeto, apresentar tudo. Você pode conectar essa porta na televisão, uma porta no PowerPoint. E para você que é empresário, que está procurando notebook, né? Pode ser interessante também, porque você pode dar um notebook para o seu funcionário e vai ter essa porta e vai ter um contato melhor com o cliente. Quando marcar uma reunião, ele consegue conectar na televisão, mostrar um relatório, mostrar uma ideia, um projeto para ele, que é bem bacana também. Agora, se você quer trabalhar melhor utilizando essa porta, é bem bacana, que você consegue conectar uma segunda tela. Então, você consegue usar duas telas ao mesmo tempo, que seria a tela do notebook e uma tela externa, no mesmo computador. Isso facilita pra caramba, porque você cria uma área de trabalho enorme. Você tem uma tela e você tem outra tela para trabalhar, todas em um único computador. Isso facilita, isso agiliza o trabalho. Eu particularmente gosto bastante de fazer isso e eu sugiro que você teste e eu acredito que você vai gostar também. O ponto negativo aqui é que não tem a porta RJ45, que é uma porta para cabo de rede. Então, se na sua empresa você não tem disponibilidade Wi-Fi, esse notebook já não vai funcionar, porque ele não vai ter entrada para o cabo de rede. Se tem Wi-Fi, não vai ser problema para você. Se você é um estudante e na sua faculdade, na sua escola também não tem Wi-Fi, você também vai ficar na mão, porque não tem essa porta. Mas se tem Wi-Fi, para você também não é problema, tá? E aí você se vê aí qual é o seu uso, qual é a sua necessidade, mas muita gente hoje em dia consegue ter a conexão via Wi-Fi e não faz tanta falta a entrada de cabo de rede, né? Então, vamos parar por aqui falando a respeito dela. Pode ser um ponto negativo para muita gente, como também não pode ser. Isso depende muito da sua visão. Depois temos aqui, pessoal, duas portas USB para você conectar tudo que tem direito ao USB. Pendrive, mouse, teclado, ventilador, seja o que for. Se tiver USB, você consegue conectar aí. Padrão, né? Bora passar para o outro lado, que aqui no outro lado a gente vai ter mais uma porta USB, totalizando 3 portas USB. Por que que isso é legal? Vamos supor que você é uma pessoa que gosta de utilizar um teclado e um mouse externo, né? Que não seja o teclado e o touchpad do notebook. Basicamente, você ocupa duas portas, né? Que você conecta o teclado e o mouse. Você ocupou duas portas. E você tem uma porta livre ainda para conectar um pendrive. Se só tivesse duas portas, isso ia ser um problema para você. Mas se você não faz esse tipo de uso, aí você vai ter bastante portas livres para utilizar, o que também é um ponto positivo. Depois das portas USB, a gente tem uma entrada mista para fone de ouvido, que é para aqueles fones que tem uma única entrada, né? Aliás, uma saída mista para fone de ouvido para o fone que tem uma única entrada. Eu acho que agora fez sentido, né? Basicamente, se você tem um fone de ouvido que tem duas entradas, ou um microfone que só tem uma entrada que não funciona nessa aí, você pode comprar um adaptador que na maioria das lojas de informática, lojas de celulares tem para vender e converte essa saída aí em duas portas. E aí você consegue utilizar normalmente o seu fone com duas entradas, ou você consegue utilizar normalmente o microfone que não funcionava nessa porta única. Por último, em relação às portas, a gente tem uma entrada aqui para cartão de memória, que é aquele cartão de memória grande, tá?
que basicamente vai ser bem útil para fotógrafo. Esse notebook não é útil para fotógrafo editar foto, editar vídeo, nada disso, mas o fotógrafo pode se beneficiar de estar no casamento, contratar alguém lá e mandar a pessoa já tirar da câmera, passar para o Google Drive e ele ganha tempo com isso. Caso você tenha aí, não sei, uma câmera de segurança chinesa que faça gravações por meio de cartão de memória, você pode tirar o cartão de memória da câmera, conectar aí e transferir as imagens, né, as gravações e salvar, reproduzir o que você pretender. Pessoal, basicamente é uma porta que vai ter um uso para um público específico. Vai ter gente que vai se beneficiar dela e vai ter gente que não vai fazer diferença nenhuma ter essa porta aí ou não. Então é ponto positivo para algumas pessoas, para outras não faz diferença, né? Agora é hora da gente ver as especificações. Não se preocupa, eu vou tentar ser o mais breve possível, vou falar palavras simples e você com certeza vai aprender um pouco hoje, que eu gosto bastante de ensinar, tá? Aqui na Amazon a gente consegue ter acesso às especificações pelo título do produto. Então, de notebook aqui até Windows 11, né? A cor não interessa muito. Até o Windows 11, a gente consegue ter acesso às especificações. Para a gente começar, a gente vai avaliar o modelo do notebook, que é a TM15P. Para que serve esse modelo? Serve para você comparar preço em outras lojas. Então, pesquisando por esse modelo, você consegue encontrar o mesmo notebook em outras lojas, ver se lá está mais barato ou não. Inclusive, na descrição, eu já deixo o link da Amazon aqui e do Magazine Luiza, que são duas lojas que sempre estão competindo nos preços, tá? Bora lá, pessoal. O que acontece, né? Acontece das pessoas pesquisarem o notebook só por Dell Inspiron e encontram vários notebooks de R$1.000, de R$1.500 e geralmente não é o mesmo modelo. Então a pessoa acaba comprando um notebook mais barato e inferior e se decepcionando quando ele chega em casa pensando que é o mesmo notebook que ele viu na outra loja. Então tem que se atentar a pesquisar o mesmo modelo do notebook para você não ter esse tipo de surpresa. Seguindo a ordem das especificações aqui, a gente tem 15.6 polegadas Full HD, que é a tela do notebook, e a resolução. A tela de 15.6 polegadas é quase uma convenção padrão entre as marcas de notebook. A maioria dos notebooks tem esse tamanho de tela. Quase se padronizou. Não padronizou porque tem notebooks menores, notebooks maiores, etc. Mas também a maioria das empresas que fazem mochilas em maior quantidade voltada a notebooks com 15.6 polegadas, tá? Em relação a isso, você está bem suprido. Agora a gente tem também uma tela Full HD, que é uma resolução de alta definição, total alta definição, aliás. Você consegue ter uma melhor gamificação de cores, você consegue ver linhas mais nítidas. Para quem é detalhista, isso vai ser legal, né? Você não vai passar raiva ali porque tem uma linha errada ou não tem uma cor muito bem viva. Essa tela é muito boa nesse sentido e a tecnologia dela também é WVA, significa que ela tem um bom ângulo de visão. Logicamente, se você fechar o notebook completamente, você não vai conseguir ver, mas se você mover ele para várias laterais, você ainda vai ter uma boa capacidade de visão. Logicamente que é sempre bom manter ele na mesma linha de visão do seu olho para você ter a melhor correspondência de cores possíveis. Depois da tela, a gente tem a 12ª geração do Intel Core i3, que aqui se trata do processador do notebook, tá? O processador do notebook, quanto mais inteligente, mais veloz, tiver um pouco de memória, ele vai funcionar melhor. E o caso desse notebook aqui, ele tem um processador nesse sentido, voltado ao público que ele busca atender. Então, para você estudante que vai trabalhar e todos aqueles públicos que eu falei lá no começo, vai atender muito bem. Subentende-se, né, que quem é engenheiro, quem vai trabalhar com arquitetura, renderização de projetos, edição de vídeo, edição de fotos, notebook não é para você, tá? É só para ressaltar que às vezes as pessoas não subentendem isso muito bem. Bom, para você entender a respeito dos processadores da Intel, a Intel tem uma grande linha de processadores. Ela tem Celeron e Pentium, que são processadores para uso básico. Só serve para estudar e para nada mais. Tem o i3, que é o intermediário, que é o caso do processador desse notebook, que atende todo esse público que eu falei, estudantes, trabalhadores, pessoas que querem jogar um Roblox, um T-Sims e etc. Tá? Esse público mais ou menos de uso geral. Tem o i5, que é o intermediário avançado, que é um processador melhor, e o i7 e o i9, que são super processadores voltados a você que precisa de um notebook potente mesmo, sabe? Então é mais para esse público o i7 e o i9. Mas no caso aqui é o Intel Core i3, já falei para quem ele serve, para qual é o tipo de público, então a gente vai passar agora para a próxima especificação, que é esse 8GB aqui. Esse 8GB se trata da memória RAM. A memória RAM é uma memória não permanente. Então, no momento que você desliga o notebook, ela apaga completamente. Quando você liga, ela está novamente disponível para uso. Ela só serve para você abrir e manter aplicativos abertos ao mesmo tempo. Você não salva foto, não salva música, não salva vídeo nela, nada disso, tá? Só serve mesmo para você abrir aplicativos e manter abertos ao mesmo tempo. Então, se você tem 8 GB e você abrir o Facebook, você consome uma parte, você abrir o WhatsApp, você consome outra parte, você abrir o Word, você consome outra parte, vai chegar um momento de
tanto abrir aplicativos e deixar eles abertos, tá? Manter eles abertos, você vai consumir 8 GB de memória RAM. E aí o notebook começa a travar, você aperta para fechar o aplicativo demora a fechar, ou então uma série de travamentos começa a acontecer. Para resolver isso é só fechar os aplicativos que o notebook deixa de travar, tá? E qual é a quantidade ideal? Segundo os especialistas, para um uso fluido, justamente para o público que esse notebook quer atender, que é o público de estudos, trabalho, etc., é 8 GB. Então a gente está dentro do mínimo, você vai ter um uso fluido, um uso aceitável, um uso bacana, desde que você não consuma essas 8 GB, né? Se você consumir completamente, o notebook vai travar. Mas se você manter ali, não sei, uns 3 aplicativos abertos, o Google, o Word, o PowerPoint, ou o Meet, um vídeo no YouTube, etc., o notebook vai conseguir dar conta disso. Em relação à memória RAM, é isso, tá? A gente está dentro aqui, e se você quiser expandir também é possível, tá? Se você quiser aumentar essa memória no futuro, você pode expandir ela até 16 GB, tá? Aqui tem as especificações, caso você vá comprar mais memória RAM, você deve comprar memória RAM de notebook DDR4 26666 MHz, tá? Que seria a velocidade da memória RAM. Se atente a isso se você for expandir a memória. Depois temos 512 GB SSD, que se trata de armazenamento permanente. Aqui você salva músicas, fotos e vídeos. Quando desliga o computador, não é nada apagado. Quando você liga, tá tudo disponível lá para uso novamente, tá? A tecnologia SSD é uma tecnologia de ultra velocidade, então é um notebook que vai ligar muito rápido. É a última tecnologia de armazenamento que a gente tem. Existem tecnologias melhores, mas a mais utilizada e mais comum é a SSD hoje em dia. É muito diferente daqueles notebooks antigos que demoravam 10 minutos para ligar, 5 minutos. Hoje em dia liga muito rápido. Dentro de 10 segundos o notebook já tá ligado. Ok? E a quantidade é muito bacana para a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, 512 GB vai atender muito bem você. Se fosse um pouco menor, já não ia atender todo mundo, mas 512 GB é uma quantidade bem aceitável. E também tem a questão do sistema operacional, que eu vou falar mais na frente, que não vem 512 GB totalmente livres, tá? Você diminui mais ou menos 25 GB do sistema operacional e o restante você tem livre para utilizar, que ainda é bastante coisa para salvar músicas, fotos, vídeos, programas e etc. É bastante armazenamento. Agora que a gente encerrou a fala a respeito do armazenamento, bora falar do sistema operacional, que a gente tem aqui o Windows 11, tá? Se você não sabe o que é o sistema operacional, você provavelmente tem um celular da Samsung, da Apple, qualquer marca, todas elas, os celulares possuem um sistema operacional. A Apple tem um iOS, a Samsung tem um Android, por aí vai. Basicamente, a câmera que você usa no seu celular faz parte do sistema operacional, né? O que você atualiza, aquelas atualizações de segurança, de software, são atualizações do sistema operacional. Basicamente, tudo que você usa no seu celular está envolvido no sistema operacional. Nos computadores tem vários sistemas operacionais também, mas o mais conhecido, mais voltado à produtividade, o mais fácil de utilizar é o Windows, tá? Inclusive ele é feito pela Microsoft, que é também a dona do pacote Office, do Word, do Excel e do PowerPoint. E esses pacotes só funcionam em computadores com Windows. Com Linux eles não funcionam, só de outras marcas que não sejam da Microsoft, tá? Então em relação ao sistema operacional, você está muito bem servido, você está muito bem aparado nesse sentido. É inclusive um sistema operacional fácil de utilizar, você não vai precisar digitar um código para abrir o Google Chrome, não, você vai apertar no ícone do Google Chrome e ele vai abrir. Com o tempo você vai estar bem familiarizado e vai ser simples de utilizar. Conforme você for utilizando, você se acostuma. Bom, pessoal, nesse vídeo não vai ter avaliação de compradores, porque esse notebook é um lançamento, tá? Então a gente não tem nenhuma avaliação ainda. Mas se você comprou esse notebook, deixa nos comentários o seu feedback para ajudar outras pessoas que estão procurando mais informações a respeito dele. Se você for comprar esse notebook, que Deus te abençoe, que seja um notebook que chegue em perfeito estado na sua casa, que não dê defeitos e que principalmente supra a sua necessidade. Eu não gosto de recomendar nenhum produto ruim, nada disso, pessoal. Então se acontecer alguma coisa, fala aí nos comentários para mim ficar ciente também que o notebook tem algum defeito, alguma coisa assim. E não deixe de acionar a garantia, tá? Se o notebook der defeito, não leve em técnico, pelo amor de Deus, você vai perder sua garantia. Leva para garantia, não leva em técnico. Bom, pessoal, seguinte, hein? Caso você não tem dinheiro para comprar esse notebook, mas está assistindo que quer comprar ele no futuro, que Deus te abençoe também, cara, financeiramente, abra portas de emprego, não sei o que você está precisando, mas confie em Deus, que Deus é poderoso, Ele vai te ajudar. E confiar, pessoal, é acreditar mesmo sem ver, tá? É acreditar que existe um Deus mesmo sem ver Ele na sua frente. Isso que é ter fé, isso que é acreditar de verdade. Então, adota isso na tua vida, cara, que vai dar certo. Você vai alcançar seus objetivos, vai alcançar sua meta de emprego, vai alcançar um notebook desse, vai poder ter um notebook desse ou outro melhor. Confia em Deus, tá? Que Deus ajuda muito. Ele surpreende a gente quando a gente menos espera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.